Abre a sua Bíblia Sagrada, minhas irmãs, no livro de João. O capítulo é o de número 7, o versículo é o de número 37 ao 39, para a glória de Deus esta noite. Vamos mais uma vez meditar nas Escrituras divinas, para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre nós. João, Evangelho de São João, capítulo 7, verso de número 37, 38 e 39. Quem achou, diz aleluia. Quem não achou ainda, vai procurando e glorificando ao Senhor. Aleluia. João, capítulo de número 7, verso de número 37. Todos acharam, diz aleluia. Estendo a Escritura para o céu, dizendo: Senhor Jesus, eis em minhas mãos a tua palavra, que é maravilhosa, sobre a minha vida nesta noite. Vamos ler, meus irmãos, minhas irmãs, João 7,37, que diz: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Pode tomar o seu assento, meu irmão, pode tomar o seu assento, minhas irmãs. Esses 3 versículos já é mais do que suficiente, né? Para que possamos então receber a bênção de Deus. Estende a mão e fala: Senhor Jesus, eu creio de todo o coração em sua palavra. Uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Aleluia. Meus irmãos, a festa em referência é a festa dos tabernáculos, né? A festa dos tabernáculos é justamente uma referência ao milênio que Jesus de Nazaré vai, né, reinar sobre a face desta mesma terra por durante 1000 anos. E observe que havia um ritual, né, nessa festa. Era o ritual de pegar um pote de água lá do tanque de Siloé. Eles levavam como em procissão. Quem já viu uma procissão católica, né? Mais ou menos daquela forma. Sai uma procissão com um monte de gente, né? E eles com um pote de água traziam lá do tanque de Siloé. Esse tanque era o tanque que abastecia toda a cidade. Toda a cidade era abastecida por esse tanque. Eles pegavam um pote de água e traziam do tanque de Siloé ao templo, né? Ali junto ao altar de incenso, onde queimava todos os dias, né? Ali às 9, às 3 horas da tarde, um cordeiro de manhã e outra à tarde. E ali tinha uma bacia de prata. E eles lançavam sobre essa bacia de prata esse pouco de água que eles traziam do sangue do tanque de Siloé. Uma referência que Deus daria, né? Que Deus cumpriria a sua promessa de derramar sobre o seu povo, sobre Israel, sobre Jerusalém, o seu Espírito Santo, né? Que Deus era um Deus de promessa e Deus, ele cumpriria as suas promessas. Isso foi profetizado lá em Ezequiel, foi profetizado em outros profetas mais, né? Que de Jerusalém fluiriam rios de água viva. Uma referência ao Espírito, à unção, o poder, a graça, a glória. E com o Espírito vem todas as bênçãos de Deus. É justamente aí onde a igreja do século XXI nós temos errado, porque nós não sabemos que o fluir das bênçãos, o fluir dos milagres, das curas, da vitória, vem através da unção, do poder, da glória, da manifestação e do derramar do Espírito Santo de Deus. Mas o que a gente faz? A gente coloca impostores no lugar do Espírito, amuletos, né? Procissões, regras e tudo mais, cantorias, falsas pregações, falsas promessas. A gente coloca o Espírito de lado, né? E começa então a trazer
substitutos para a nossa vida, como se aquilo pudesse atrair a bênção, o milagre, a vitória de Deus. Mas aqui está dizendo nas Santas Escrituras que não pode ser assim. E lá atrás os profetas já profetizavam: tem que haver o fluir das águas, tem que haver o fluir do Espírito, a unção tem que ser derramada, o Pentecoste tem que acontecer sobre a sua vida, pessoalmente, se você quiser ser abençoado por Deus. Não observe. Senão vai ficar à mercê da bênção, vai ficar ressequido e sedento dia após dia e noite após noite. Muitas vezes você pergunta: fulano é abençoado, Beltrano é abençoado, mas eu não sou. Beltrano tem, fulano tem, mas eu não sou. Deus está com ele, estende as mãos para ele, mas não estende para mim. É porque não sabemos, meus irmãos, aleluia, receber a porção dobrada, as águas vivas, o Espírito Santo sobre nós. A importância era tão grande, observe, que eles fizeram um ritual do 1º ao 7º dia. Foram no tanque de Siloé, encheram uma vasilha, um pote de água, e em procissão, louvando ao Senhor, levaram ao altar, perto, próximo ao altar, né, do sacrifício, e colocaram ali, naquela vasilha de prata, dizendo: Deus vai derramar, Deus derramará, Deus abençoará, essa sequidão vai embora, aleluia, esta praga vai embora, esta seca vai embora, e um dia Deus vai cumprir a sua promessa. No 8º dia, eles não fizeram, eles faziam por 7 dias. Né? Que era justamente uma referência ao 7º milênio. Mas, ao 8º dia, eles não fizeram uma procissão. Eles não derramaram o pote de água na bandeja e na bacia de prata. Então, Jesus, então, foi agora a sua oportunidade, e ele se pôs no meio do templo e exclamou. Observe a expressão. Exclamar aqui não é simplesmente falar o ouvido, não é falar o coração. Exclamar aqui é como se ele estivesse pegando o microfone, indo para o meio da rua e gritando no meio do templo, aleluia, com todo o seu vigor, com toda a sua voz, para que todos ouvissem naquele lugar. Não só ninguém que estava no templo deixou de ouvir essa exclamação. Observe, a Escritura diz: no último dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou. É como se ele pegasse o microfone, uma grande caixa de som, e fosse para o meio do templo e fizesse essa grande exclamação. Muito importante para mim, para você e para grandes multidões que não sabem, que não entendem como se aproximar de Deus, como ser abençoado por Deus, o que fazer, qual religião seguir, qual igreja ir, o que é que eu faço, pastor, o que é que eu faço? Uns corre para Umbanda, para Quimbanda, para o catolicismo, para a igreja, e vai para um lado, vai para o outro lado, aleluia, sobe montanha e desce montanha, faz procissão, faz voto e tudo mais. Mas ele disse, meus irmãos, em alto e bom, alto som, dizendo, aleluia: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Observe. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O caminho que deve você percorrer para encontrar a Deus. A igreja, meus irmãos, é somente uma porta. A igreja é uma estrada. A igreja é uma direção, mas você pode estar dentro da igreja e não ter Jesus. Você pode estar dentro da igreja e ficar fora do reino dos céus. Mas é impossível você estar em Jesus e ficar fora dos céus. É impossível você estar em Jesus e não ser salvo. É impossível você estar em Jesus e não ser abençoado. Ele diz: quem tem sede. Observe que tem uma condicional aí. O evangelho é universal, é para todo mundo. Mas tem uma condicional aqui: quem tem sede. Ter sede aqui é estar faminto espiritual. É saber da sua imensidão de derrota, de fracasso espiritual. É saber que você não tem, é saber que você não é saber que você é pobre, miserável, é pecador e necessita de Jesus, e necessita de
Deus e necessita do Espírito Santo sendo derramado sobre a sua vida, dia após dia e noite após noite. É saber que espiritualmente você é um miserável, você tem que ter sede, você tem que estar na seca, você tem que estar vazio, você tem que entender e reconhecer, aleluia, que você necessita de Deus, da sua glória, do seu poder, do seu Salvador, do seu abençoador, que você está sedento, que a sua boca não tem água, que você está mirrado, completamente mirrado. É você reconhecer os seus pecados. Há uma condicional, mas tem gente que é rica espiritualmente. Por isso, a primeira linha do Sermão da Montanha é justamente aí: bem-aventurados os pobres de espírito. Os que não são, os pequenos, os grandes, os abastados, os ricos, os milionários, os que têm, para esse não é evangelho. O evangelho tem que ser reconhecido primeiro a sua condição pessoal e espiritual. Quem tem sede, se não tiver sede, não tem maneira de encontrar com Jesus de Nazaré. Você tem que olhar para dentro de si, você tem que olhar para um espelho e dizer: não sou nada, não sou ninguém, espiritualmente estou derrotado, sou um fracasso, eu sou um vazio só, eu sou abismo em mim mesmo, e eu preciso de Deus, eu preciso desta água viva, eu preciso desendentar a minha sede, eu preciso beber de manhã, à tarde e à noite, todos os dias. Eu preciso desta água viva sendo derramada sobre a minha vida. Palmas de vitória para Jesus. Venha a mim, beba. Observe. Beber aqui é apropriar-se da pessoa de Cristo Jesus. Não somente bater no peito e dizer: eu tenho uma religião. Não. Você está bem próximo, mas ainda não encontrou o caminho. Não é simplesmente dizer: eu estou indo à igreja. Você está próximo, mas ainda não acertou o alvo. Mas no dia que você apropriar-se, né? No dia que você abraçar, no dia que você enlaçar, no dia que você noivar, no dia que você casar com Cristo Jesus de Nazaré, apropriar-se da pessoa dele, aí a sede vai embora. Não tem uma pessoa na face da terra que não possui o Espírito Santo que ela não seja vazio. Não importa o quanto famoso é, ela chora nos cantos. Não importa o tão quanto rico seja, ele chora no seu travesseiro. Não importa o quanto sábio seja, o quanto letrado seja, o vazio continua lá, a sede continua lá, o abismo continua na sua alma, no seu coração, porque está faltando a graça gloriosa, a água viva que desedenta a sua boca, os seus lábios e a sua língua que estava colada no céu da boca, é desendentado pela unção, pelo poder, pela graça, pela glória do Espírito Santo do Senhor nas judeus. E Jesus sabia bem disso. Como sabia, né? Sabia bem disso. Tem muitos profetas, religiosos, filósofos, né, meus irmãos, mestres na face da terra, explicando sobre isto e sobre aquilo. Muitos sábios que já surgiram na face da terra, que deram conselhos, mostraram caminhos, dizendo: este é o caminho, aquele é o caminho. Mas nenhum deles, meus irmãos, tinha o que Jesus de Nazaré tinha. Tem grandes, mas Jesus de Nazaré é maior do que o grande. Tem sábios, mas Jesus de Nazaré é mais sábio do que o sábio. Né, meus irmãos? Tem homens importantes na face da terra, mas Jesus é mais importante do que os homens importantes da face da terra, porque ele tem, aleluia, em suas mãos, em sua alma, em seu coração, aleluia, o estender das suas mãos, ele pode derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Ninguém tem esta glória, ninguém tem este poder, ninguém tem esta autoridade. Né? Lembra do mago, lá de Atos dos Apóstolos?
Quando viu Pedro impondo as mãos e derramando o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele disse: você quer quanto, Pedrão, para me conceder este dom, nos ter dado das minhas mãos as pessoas recebem o Espírito Santo também? Ele disse: não, não é assim não. As virtudes divinas não podem ser compradas. Os dons divinos não podem ser comprados. É dom, é dádiva, é presente do Senhor nosso Deus. Ninguém pode comprar o Espírito Santo. Ninguém pode comprar os dons divinos. Deus, gratuitamente, aleluia, concede aos seus servos e às suas servas, mas somente aqueles que creem em Cristo Jesus. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. O verso 39 ele diz, 38 ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Observe que o Espírito Santo, meus irmãos, ele não abençoa somente a quem recebe, mas quem recebe vira fonte de bênçãos também. Então observe que é bem fácil observar se é crente se não é. Encostou nele, tem que ser abençoado. Encostou nela, tem que ser abençoado. Agora, se encostou nele e tomou prejuízo, então. É terra seca, é cisterna rota. Afasta-te, meus irmãos, que não ele vai te roubar tudo que você tem. Porque os rios de água viva fluirão. Então não tem como você encostar num crente verdadeiro e não ser abençoado, aleluia, porque o Espírito Santo vai fluindo, abençoando, aleluia, de tal forma, de tal maneira que outras pessoas, várias pessoas, demais pessoas serão abençoadas em prol, aleluia, em favor da sua vida, porque você tem e possui o Espírito Santo e Deus, como também Jesus o possuía. Quem encostou em Jesus não recebeu uma bênção. Quem encostou em João Batista não recebeu uma bênção. Quem conversou, ou encontrou simplesmente o apóstolo Paulo na estrada e não foi abençoado por Deus, aleluia. Quem passou pela sombra de Pedro e não foi curado. Quem esteve debaixo da sombra de Pedro e não foi liberto. Quem esteve, aleluia, abaixo das mãos do profeta e não recebeu bênçãos, demais bênçãos de Deus. Hoje nós vamos na igreja de dia e de noite, não recebemos. O que está acontecendo, meus irmãos? Será que o pastor perdeu o Espírito Santo? Se é possível isso. Será, meus irmãos? Observe. Você vai na igreja, nada de bênção. Você vai na casa do pastor, não, na casa do pastor recebe, porque pelo menos uma pizza e uma Coca-Cola vocês compram. Você vai na casa do pastor, nada de bênção. Você vai na casa dos obreiros, aleluia, sua carteira some. E aí vai de mal a pior, aleluia. Jesus está dizendo não, aleluia. Rios de água viva fluirão daqueles que creem, que possuem o Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Rios de água viva, grandes multidões vão ser abençoadas em prol da sua vida. Através da sua vida, você tem que ser um abençoador, porque você possui o Espírito Santo de Deus. A gente vai ali na casa de um crente, meus irmãos. Eu tenho uma irmã aqui dando um testemunho. Não posso falar o nome da igreja para não ficar muito problemático. Tem uma irmã lá na minha igreja. Isso conta para a missionária Priscila, para mim não, porque não posso ver essas coisas. Eu desvio. Bem casada, que o seu marido foi para a igreja, saiu casada com outra mulher, viraram lésbica. Meu Deus. Aí começou a contar umas 3 historinhas dessas para a missionária Priscila. A missionária Priscila, mas era uma igreja ou era um centro de macumba? Estou na igreja ou no centro de macumba? Aleluia. Nós temos que entrar na igreja e ser abençoado, porque a igreja conduz o poder da glória de Deus. Os rios de água viva fluem do pastor, dos obreiros, dos irmãos, das irmãs, aleluia, das vidas que estão ali naquele lugar. Bênção de Deus tem que fluir, cura divina tem que fluir, libertação tem que fluir, milagres tem que fluir através da vida dos servos e das servas de Deus, porque assim disse Cristo Jesus. Palma de vitória, meus irmãos, para Jesus de Nazaré.
Observe o verso do número 39. Isso ele disse a respeito ao Espírito que havia de receber aos que nele crescem, né? Porque a gente, meus irmãos, principalmente o povo que viveu lá atrás, ainda no Velho Testamento, né? Ele fez aquele ritual, né? Porque havia várias promessas ali no Velho Testamento sobre esse fluir, esse derramar do Espírito, essa bênção total. E eles sabiam. Né? Tem muito crente hoje que não sabe. Tem muito crente hoje que você fala assim, ó, pega aí esse pedaço de papel, ó. Esse pedaço de papel aqui, eu vou vender ele por R$150. Ele tem a bênção da prosperidade. Você vai colar ele na sua geladeira. E aí o que vai acontecer? A sua geladeira nunca mais vai ficar vazia. Muita gente compra, né? Não tem a noção, o entendimento de como Deus faz, de como Deus opera, de como Deus age. Mas lá no Velho Testamento as pessoas eram até mais, né, entendidas do que os crentes do século XXI. Eles sabiam que sem o fluir do Espírito Santo não havia bênção. E eles sabiam que Deus havia prometido que derramaria rios de água viva sobre o seu povo. Não uma pequena bacia como eles levavam. Mas aquilo é só um símbolo do derramar, da grande chuva, da grande nuvem divina que recaía sobre o seu povo. E eles sabiam que precisariam do Espírito Santo de Deus. Se Deus não derramasse o seu Espírito Santo, nada poderia acontecer de bênção e de milagre sobre as vidas. Por isso nós temos que orar mais para que o Espírito Santo seja derramado. Por isso nós temos que santificar mais para que o Espírito Santo seja derramado. Por isso nós temos que buscar mais para que o Espírito Santo seja derramado. Queremos bênção? Então teremos que reconhecer que precisamos receber, dia após dia, noite após noite, rios de água viva sobre nós. Não é por causa disso, por causa daquilo, não é porque o pregador é mais experiente ou menos experiente, porque sabe mais, porque é teólogo. Não. Isso aí não faz diferença de nada. Pode vir um teólogo letrado e apregoar aqui uma mensagem para você, o Espírito Santo vai manifestar. Pode vir um leigo, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, homem de Deus, e apregoar para aquela mensagem, o Espírito Santo se derramar. Isso não quer dizer nada, meus irmãos. As pessoas não têm esse entendimento e esta compreensão. É Deus em sua vida. É Deus sobre vós. É Deus sendo derramado. É o Espírito Santo derramado que fará toda a diferença em sua vida. Não adianta brigar, não adianta correr para um lado, para o outro. Aleluia. Clama pelo poder de Deus. Clama pela unção de Deus. Clama pela graça de Deus. Deixa Deus derramar os rios de água viva sobre a sua vida, que as coisas vão mudar imediatamente. Mas às vezes a gente esquece isso. Você sabia disso? A gente esquece essas coisas. Não, eu tenho que ir lá matar logo ele. Está me roubando? Tem que matar logo ela, está me roubando. Não, calma, meus irmãos, aleluia. Tenho que agir desta forma, tenho que fazer um cambalacho. Tem um filósofo aí, meus irmãos, na internet, que diz que não adianta saltitar na alegria, dizendo que é a bênção de Deus se veio de um cambalacho esta bênção. Os filósofos, né, pastor? Prega na internet, eu gostei dessa. Eu gosto, estou ligado. Estou ligado, é filosofia pura ou não é? Oh, maravilha, mas está na Escritura. Faz um cambalacho, diz é bênção de Deus. Invade uma terra, diz é bênção de Deus. Rouba um mendigo, diz é bênção de Deus. Rouba a carteira do bêbado, diz é bênção de Deus. Não, bênção de Deus é quando cai do céu chuva do Espírito Santo sobre a sua vida. Aí sim, é bênção de Deus. E a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A irmã da Universal disse, pastor, fui abençoado da igreja. Nem orei, só pensei lá na mente. E Deus me concedeu um carro na hora. Eu perguntei, cadê o carro? Ela disse, está na oficina porque ele veio com um botão batido. Digo,
tudo bem, né? Cada um. Mas, eu pensei na minha mente aqui, né? É que não tem só 2 neurônios que os outros. A velhice já levou. Digo, o mesmo Deus que tivera poder para dar o carro com motor batido, não teria poder para dar um carro com motor são? É só uma pergunta, não estou dizendo que não foi bênção não, viu, meus irmãos? Não vai dizer, não, o pastor disse que não. Não estou dizendo que não é bênção. Eu só levei na minha mente o mesmo Deus, aleluia, que tivera poder para dar um carro com motor batido, não tivera poder para dar um carro com motor bom, aí fica, aleluia, na sua decisão. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. Maravilha. Quem crê na bênção diz aleluia. Pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado. Meu irmão, aqui fica muito óbvio no verso 39. Quem recebe a Jesus, recebe automaticamente, imediatamente o Espírito Santo. Não tem conversa. Não tem que orar por isso. Não tem que jejuar por isso. Levantou a mão, se arrependeu dos seus pecados, recebeu a pessoa de Cristo Jesus, imediatamente o Espírito Santo está na sua vida. Automaticamente. Não precisa você fazer uma campanha e subir ao monte. Nem fazer 7 dias de jejum. Levantou a mão, se arrependeu dos seus pecados, está salvo. Levantou a mão, recebeu Jesus, está abençoado. Estendeu as mãos para o céu, recebeu a Cristo Jesus, é filho de Deus, é nova criatura, nasceu de novo, vai ser glorificado e vai para os céus. Não tem essa questão, não, amanhã, depois de amanhã. Ah, pastor, mas em Atos dos Apóstolos dizemos que eles receberam a Cristo Jesus. Né? Temos aí uma observação. E o Espírito Santo não foi dado a eles. Os samaritanos, né? Ali nos samaritanos. Mas aí o Espírito Santo é referência ao batismo com o Espírito Santo. Entendeu? No Espírito Santo é referência à salvação. Salvo eles eram. Se não fosse salvo, eles não seriam batizados em nome de Cristo Jesus lá nas águas batismais. Se eles foram batizados nas águas batismais, é porque Filipe, o diácono e evangelista, sabia que eles foram salvos em Cristo Jesus. Agora não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo e com fogo, que é outra coisa completamente diferente do, aleluia, o Espírito Santo habitar no crente permanentemente para a sua salvação e para a sua glorificação. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. Pois o Espírito Santo, observe, não havia sido dado até aquele momento. Mas os profetas lá antigamente não tinham o Espírito Santo. Como é que a Escritura está dizendo aí que o Espírito Santo não fora dado até aquele momento porque Jesus não fora glorificado? Uai, Elias não tinha o Espírito Santo? Como é que ele operava? E Moisés? E todos os demais profetas não tinham o Espírito Santo? Tinha. Mas não dessa forma, não desta maneira. Entende ou não entende? Eles tinham dons do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, unção do Espírito Santo, graça do Espírito Santo, mas o Espírito Santo filial na pessoa de Cristo Jesus, aí não. É diferente. Aí só ele podia fazer. Só depois do Calvário imposto. Só depois da glorificação. Ele não tinha sido dado. Porque o Espírito Santo era uma promessa vinda através de uma pessoa. Quando se fala rios de vidas fluirão, você pensa que a terra vai se abrir. Como a rocha de Moisés se abriu e derramou. Mas aquela rocha era uma referência ao próprio Cristo Jesus, observe. Não era que a terra ia se abrir, o rio ia sair da terra como uma fonte de água, ruim da terra, não, é sair da pessoa, do Calvário, do sacrifício de Cristo Jesus. Isso aí tem que entender completamente, para que não possamos ficar perdidos no meio do caminho. O Espírito Santo estava nos profetas como dons, dádivas. Quando Davi clama no Salmo 51, não tire de mim o seu Espírito Santo, não retire de mim, a pessoa disse, aí, ó. Pode sim uma pessoa perder o Espírito Santo. Lá podia, aqui não.
Lá podia, aqui não. Porque lá era o Espírito Santo em forma de dom, de dádiva, de presente. Davi foi ungido, mas ungido para reinar. Né? Daniel foi ungido, mas ungido para profetizar. Ezequiel foi ungido, mas ungido para profetizar. Mas Jesus de Nazaré foi ungido para nos conceder salvação. Jesus de Nazaré foi ungido para nos conceder libertação. Jesus de Nazaré foi ungido para nos conceder glorificação. Jesus de Nazaré foi ungido para nos conceder purificação. Jesus de Nazaré recebeu o Espírito Santo para nos doar também permanentemente. Entendemos? Diz aleluia. Completamente diferente. Ele recebeu para nos doar permanentemente. Era uma efusão. Era um derramar do Espírito Santo tão grande, tão grande, tão grande, que aquilo viraria rios. Fluiria para outras pessoas, para outros países, para outras cidades, para outras nações. Não era simplesmente uma torneira jorrando água. Não. É rios. Observe. Jorrando do interior daquele que recebe, daquele que crê, daquele que sabe que Jesus de Nazaré tem porção dobrada do Espírito sobre ele para nos conceder. Mas as pessoas hoje não sabem, meus irmãos. Por isso estão ressequidas. Por isso estão famintas, desendentadas, com a língua pregoada ao céu da boca, sem saber como ser salvo, sem saber como ser abençoado, sem saber como se aproximar de Deus, sem saber como receber a garantia do Espírito Santo de Deus para uma salvação real e verdadeira. Corre de mar a mar, corre de um lado para o outro, não precisa de nada disso. Onde você estiver, estende os seus joelhos no chão, arrepende-se dos seus pecados e o Espírito Santo será derramado assim que você entregar a sua vida totalmente e cabalmente a Cristo Jesus. Palmas de vitória. Aí as pessoas, que dia hoje é a sexta, acho que foi na segunda, ou foi terça. Fui fazer um serviço lá e comecei a pregar para um funcionário e ele disse, salvação é complicada, né, pastor? Eu digo, não tem essa complicação toda. Simplesmente em você receber a pessoa de Cristo Jesus em seu coração, arrependendo dos seus pecados, acabou. Você viu que simplicidade que é? Aí as pessoas pensam que é preciso fazer isto, e fazer aquilo, e fazer aquilo. No tempo da Inquisição, eles pensavam que tinha que comprar a sua salvação. Vendia para a Igreja Católica terrenos, bois, vacas, móveis, casas, sítios, fazendas. E recebeu um título. A Universal também o faz. Vem de terreno no céu. Você pode até comprar o terreno, mas você não compra a sua salvação. Você pode até terreno no céu. Aleluia! Mas nós vamos chegar lá, os invasores do sol nascente, e vamos tomar o seu terreno no céu, porque nós temos Jesus de Nazaré. Fica cuidado. Cuidado. Porque senão você compra o terreno no céu e chega lá os invasores. Se você tem um terreno, mas você não tem Jesus. Você tem um terreno nos céus, mas não tem o Espírito Santo. Você tem a Escritura dos céus, mas não tem a graça de Deus. Sai, aleluia. Chuta para baixo de novo e faz ele descer, porque os invasores de Jesus, que tem o Espírito Santo, é que vão herdar os céus de glória. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. Jesus ser glorificado, meus irmãos, é Jesus receber todo o poder e autoridade dos céus e na terra. É ser o gerente geral
tanto em cima como embaixo. Ser glorificado é receber de Deus o Pai, né, a autoridade de conceder o que Ele quiser a quem Ele quiser. É Ele ter poder e autoridade para conceder salvação. Ele ter poder e autoridade de ressurreição. Observe. Ele está com a autoridade acima de todo nome, soberanamente falando. Ser glorificado é receber um corpo glorioso e imortal, como ele está hoje, como ele permanece hoje e eternamente. É ser o regente universal. É ser juiz dos mortos e dos vivos também. É ter autoridade sobre os demônios, principados, legiões. É ter autoridade sobre a morte. É ter em suas mãos a chave do inferno, a chave da morte. É ter em suas mãos a chave das portas celestiais. É ser juiz universal. É colocar os bodes à esquerda. É ter autoridade para colocar as ovelhas à sua direita. É julgar, aleluia, toda a humanidade. É derramar o seu Espírito Santo sobre os seus servos. É conceder dons espirituais sobre os seus servos. É conceder batismo com o Espírito Santo sobre os seus servos e as suas servas. Isto é ser glorificado por Deus. É ser autor da salvação para todos quanto creem em seu nome. Isto é ser glorificado. Entende? É reinar sobre os corações que recebem a sua pessoa. E lá na frente, no milênio e na sua eternidade, ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores por toda a eternidade. Isto é ser glorificado. E este é Jesus de Nazaré, o seu Salvador pessoal. Tá bom, meus irmãos? Palmas de vitória para Jesus nesta noite.